Após anos dedicado ao estudo da nutrição, a Mariana busca agora transmitir através de forma pedagógica e lúdica para as crianças e suas famílias como é possível e bom se alimentar de forma mais saudável. Há pouco tempo, ela criou o projeto Bicho Papinha. Alimentação saudável não é bicho papão. Sempre gostei da área de materno-infantil e eu comecei a observar que era muito importante a gente acompanhar essa alimentação ali, na verdade desde a gestação ou bem antes da gestação, mas para aquele indivíduo ali que nasceu, que está ali agora, a gente fazer essa introdução alimentar de uma maneira bem legal, de uma maneira bem saudável, de uma maneira bem leve, divertida, criando um relacionamento bacana com o alimento ali naquele momento, ele vai ser muito decisivo porque que essa criança vai se tornar ali no futuro. Então, o Bicho Papinha ele foi pensado nisso, ele foi pensado nessa prevenção mesmo, é um projeto de prevenção, mas também de tratamento de transtornos alimentares na infância, seletividade, dificuldade. Na verdade, a gente busca fazer com que essas crianças elas tenham um bom relacionamento com o alimento, que elas se alimentem de comida saudável, gostosa, nutritiva, mas com prazer também. A partir das situações em que a Mariana se depara em seu consultório, é possível ter uma noção da realidade nutricional das crianças de todo o país. Ela comenta quais as queixas mais comuns dos pais e das crianças. Na verdade, o que a gente percebe é que muitas famílias estão muito perdidas com relação à alimentação dessas crianças. A gente tem hoje em dia uma dicotomia alimentar muito grande. A gente vive uma sociedade que tem muitas regras o tempo inteiro e que essas regras mudam com muita frequência. Então, ovo antigamente não podia, agora todo mundo já pode comer ovo. Leite não podia, então as famílias chegam aqui muito perdidas. O que eu oferto, o que eu posso ou não posso ofertar para essas crianças? E muitas vezes, se essa criança ela não teve um acompanhamento desde a introdução alimentar, que foi quando ela começou a comer esses sólidos, que ela saiu ali da amamentação ou da fórmula infantil, né, e começou a se inserir esses sólidos, se ela não teve esse acompanhamento e não foram apresentados vários grupos de alimentos, ou não conseguir trazer variedade para o repertório dessa criança, acaba chegando uma criança com paladar bem limitado. Pessoal, então a gente já conversou um pouco com a Mariana e agora ela vai dar dicas para nós de como preparar alguns lanches, algumas refeições saudáveis para as crianças, bem fácil de preparar e bem apresentável, né? Porque isso também faz diferença, como apresentar o alimento à criança. Exatamente, então a gente vai tentar fazer aqui algumas preparações bacanas para a criança ter ali nos lanchinhos, a gente vai conversar um pouquinho sobre grupos de alimentos e a gente vai também falar sobre ingredientes culinários, né, gente? Que são aqueles alimentos que é o açúcar, o sal, o de adição, o óleo, né, que a gente pode ter ali dentro das preparações, mas que a gente tem que ter com moderação. Hoje a gente vai fazer esse bolinho, que é um bolinho de banana e cacau. Nele a gente tem essa opção de substituir o açúcar branco, o açúcar de adição, por frutas mesmo. Então aqui a gente vai utilizar a banana para adoçar, aquela banana bem madurinha mesmo, aquela que a gente está pensando até em jogar fora, que a gente acha que nem vai dar nada. Então aquela lá, é essa que a gente vai utilizar para fazer esse bolinho e a gente vai utilizar também uva passa para adoçar. De cereal, ao invés de usar a farinha de trigo branca, a gente vai utilizar o farelo de aveia, tá bom? Então a gente vai primeiro untar a forma. Então nós vamos, eu escolhi forminhas pequenininhas para ficar uma apresentação divertida. Em casa pode ser na forminha que você tiver, você pode cortar com cortadores, depois o bolinho pode colocar nas de muffins, né, pequenininhas. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o liquidificador, que é uma receita bem prática, ela é de liquidificador. Então o que a gente vamos fazer? Vamos colocar aqui primeiro as bananas, eu vou utilizar apenas duas, tá? Então a gente vai descascar as bananas e vamos colocar aqui. Coloquei 2 bananas nanicas então, bem maduras, e agora eu vou colocar 1 xícara de uva passa, tá? Então aqui é a uva passa, vou usar essa uva passa comum mesmo, a preta. Vou colocar meia xícara de óleo, tá? Agora eu vou colocar 2 ovos, tá bom? A gente vai quebrar os ovos. E vamos colocar junto também o cacau, tá? Vou botar aqui, são 3 colheres de sopa de cacau, tá? Então aqui agora que a gente bateu, fica uma massa bem homogênea. A gente vai pegar uma vasilha, um bowl, né? E nós vamos despejar então essa massa aqui. Então aqui a gente já ficou com essa massa, o que a gente vai colocar agora é só 1 xícara de farelo de aveia, a gente vai colocar e vai dando uma mexidinha. É importante a gente ter utensílios também apropriados, né? A gente ensinar isso, quem fazia muito esse papel eram os avós, né? Antigamente.
Muitos avós cozinhavam junto com os netos, né? Essa cultura que passa de geração para geração, né? Essa cultura de cozinhar, essa habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Vamos colocar nas forminhas agora. Agora a gente vai colocar no forno. Tá bom? Já tá pré-aquecido. Isso, né? eu deixei o forno pré-aquecido, ali mais ou menos 180 graus, tá? E a gente vai colocar para assar. Mariana, então agora a gente esperou o tempinho, né? Foram quantos minutos que a gente esperou? 15 minutinhos, em torno de 15 minutinhhos. Certo. Então a gente aguardou esse tempinho e agora a Mariana vai nos ajudar a montar, né, as refeições, os pratos, tirando o bolo do forno ali pra gente começar. Isso, então vou tirar aqui pra gente. Abrir aqui. Vou pegar. Vou tirar uma aqui, ó, pra gente ver. Vou botar aqui. Então aqui o nosso bolinho já tá prontinho, eu vou só testar aqui com um garfinho, a gente já deixou os 15 minutinhos no forno, mas ó, o garfo saiu limpinho, então tá bem cozido. Mariana, agora o bolo ficou pronto, tá bonito, né? Tá apresentável igual a gente prometeu para as nossas crianças. Agora você vai dar dicas aqui. Você separou pra gente alguns grupos de alimentos, não é isso? Isso mesmo. Então, o que a gente fala? Quando a gente fala de composição de refeições, né, gente? Vamos montar um lanche aqui, um pratinho bacana para uma criança. O que a gente pode ter para oferecer para essa criança? E quando eu falo oferecer, é diferente dela aceitar, viu, gente? O nosso papel enquanto adulto é oferecer. Então, o que a gente pode oferecer para ela de bacana? A gente pode oferecer algum alimento ali do grupo dos cereais. Então, a gente tem pães, a gente tem bolos, a gente tem quitandas bacanas que a gente pode apresentar. Outra coisa que a gente pode colocar ali nessa composição, algum tipo de fruta, né? A fruta da estação, a que está na safra mesmo, que é mais doce, né? Que está mais barata, que está mais disponível, ali a gente pode oferecer dentro das tolerâncias da criança também. A gente pode oferecer leite, né? E derivados, ovos, que são as minhas fontes de proteína ali da refeição. A gente pode também oferecer para quem gosta, né? As castanhas também, tanto a castanha in natura quanto em pasta de castanha que eu posso utilizar para passar no pãozinho, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui um pedacinho de bolo, vou cortar o nosso bolo aqui. Bom, uma fatia de bolo. Então, a gente pode colocar uma fatia de bolinho aqui no cantinho do pratinho. A gente pode selecionar, então, uma fruta que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, a maçãzinha que já está higienizada. E aí eu posso cortar de várias formas, né? Eu tenho crianças, às vezes, aqui que gostam muito de consumir a maçã. Ou ela... Tem criança que depende, viu, gente? Às vezes ela vai gostar dela inteira. O formato da maçã, né? O formato das frutas, como eu corto, dependendo do formato que eu faço, eu tenho uma aceitação ou não. Às vezes a criança não entende se eu picar e chegar com ela picada, que aquilo ali é maçã. Então, às vezes, eu convidar essa criança para cortar essa maçã, para ver essas frutas, como elas estão sendo manipuladas, também ajuda na aceitação. Para ela entender que maçã é maçã, que aquela que está picada é a mesma coisa que essa daqui que está inteira. Tá? Então, eu poderia picar essa maçã em cubinhos, por exemplo. Eu poderia picar em palitinhos também, né? Vai depender muito de como a criança aceita melhor. Então, aqui, por exemplo, eu cortei uma metadinha e a gente pode fazer palitinhos, tipo batatinha, né? A gente pode fazer uns palitinhos, a gente pode fazer cubinhos também. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter a maçã, a gente pode ter o bolinho e a gente pode escolher uma castanha para acompanhar. Então poderia ser, por exemplo, a amêndoa, né? Um pouquinho de castanha do Pará, um pouquinho de castanha de caju, né? Uma porçãozinha. Então a gente tentar sempre puxar esses produtos que são mais legais ali pro dia a dia. Mariana, eu vou fazer um pouco de propaganda de você agora. Vou falar pro pessoal de casa que nós vamos assistir agora a fala, né, de uma mãe e de uma criança que são clientes aqui, né, participam com você, são clientes com você e tiveram um pouquinho de mudança nos hábitos alimentares delas a partir da consulta, né, dessa criatividade que a Mariana expressou pra gente aqui na cozinha. Vamos ver aí de casa. E quando a gente conheceu a doutora Mariana, a gente estava há 4 meses ganhando peso, assim, sem controle mesmo, devido à pandemia. E ela nos apresentou um método assim, para lidar com criança, que foi muito especial. Além dela ter nos indicado a equipe multiprofissional, que na primeira consulta ela identificou que não era suficiente só mudar os hábitos alimentares, já que o comportamento da Leandra, a ansiedade, né? Então, assim, foi muito importante a participação dela na nossa vida alimentar.
Olha aí, matéria super importante, principalmente, Wilker, porque as crianças, elas vão aprender aí a comer e vão levar esse hábito aí para o resto da vida. Então, se acostumar a comer só ali pão com queijo, aqueles sucos de caixinha, leite de caixinha, que é puro açúcar, elas vão se acostumar com isso aí, depois para tirar é um caos. Como em tudo na vida a gente aprende, né, Marina? Então as crianças, elas estão aprendendo o tempo todo. Quando a gente é pequenininho, é muito mais fácil você começar um hábito, né? Que seja então um hábito saudável. É mais fácil a gente começar errado, mas no futuro é mais difícil ainda você consertar aquilo que você já começou como não deveria, né? Gostei bastante da reportagem. Que fique aí o exemplo para todos os papais e mamães. E vovós e vovôs também, viu? Porque os vovós e os vovôs enchem as crianças de doces, que eu sei muito bem, viu? Vocês não estão fazendo bem para os netinhos. Um ou outro, de vez em quando, para agradar, tudo bem, mas no dia a dia não pode, gente. Deseduca aquilo que o papai e a mamãe dica. E minha mãe tá assistindo, certeza. Depois fala assim, eu vi você falando Não, lá. Agora ela já tá com o celular na mão, te mandando mensagem já aí, viu?